utilizam, mas não falam, tá? Então, para os comprometidos. E criar, no momento da transição ofensiva, a finalização rápida. Então, como o Ademir gosta de trabalhar a transição ofensiva? Da forma do contra-ataque, ou seja, recuperou a posse de bola. Eu entendo que esse momento o time adversário está desequilibrado, e aí eu creio que é um bom momento para a gente acelerar e aproveitar esse desequilíbrio do adversário. Ok? Então a transição ofensiva do Ademir é sempre focada por uma transição em forma de contra-ataque, ou seja, mais acelerada, mais vertical, tá? Então eu vou mostrar para vocês que é exatamente isso aqui que eu estou falando de forma teórica, mas já vou mostrar em slides para ficar melhor a compreensão. Tá? Então, se você quiser tirar um print, fica à vontade, mas é o que eu falei, ó. Recuperou a bola, acelera, tá? Um segundo conceito que eu utilizo: centraliza a bola, sempre usar o corredor central para ter a armação, a criação para a finalização da transição ofensiva. Beleza? Sempre utilizar pelo menos 2 linhas de passe para frente, ou seja, eu vou explicar já, mas você recuperou a bola, seu time, você centralizou a bola e tem uma opção à frente da linha da bola para a direita e uma para a esquerda. Isso desequilibra o adversário. Tá ok? A temporização, no caso do contra-ataque, o portador da bola diminui o ritmo para que se obtenha tempo suficiente para ter essa aproximação que eu falei. A finalização, buscar o mais rápido possível finalizar. Como eu já falei, o adversário está em desequilíbrio. Quanto mais rápido, eles vão ter menos tempo para se organizar. Então tá aqui, exemplos de contra-ataque. Vocês podem tirar print, fica à vontade. Tá? Aceleração, acelera, vai em frente. Tá? Centraliza a bola para o corredor central. Pelo menos 2 linhas de passe para frente. Deixa eu tirar aqui os comentários para vocês visualizarem melhor. Então, olha aqui, vamos lá. Aceleração, time de preto aí. No caso aqui é um exemplo da Copa do Mundo, Croácia e Argentina. Foi um lance que resultou em gol nesse jogo. Então a Croácia está de preto, recuperou a bola, acelerou. A Argentina em desequilíbrio, né? A Argentina já estava perdendo o jogo, foi para cima, enfim. Olha só quanto desequilíbrio, quantos espaços. Centralizou a bola e os 2 jogadores vão passar a linha da bola e vão ficar nesse formato. Tudo bem? Então isso causa dúvida no adversário e causa bons desequilíbrios no adversário. Tranquilo? Em relação à temporizada, é aquilo que nós falamos. Quando você está... É uma transição em que você vai trabalhar mais ela. Você não vai de forma tão rápida, né, tão vertical. Então você vai pisar na bola, você vai fazer um passe para trás, você vai usar a amplitude do campo para depois criar a finalização, e assim facilita dentro desse entendimento. Mas nós vamos se apegar mais ao contra-ataque mais vertical, porque é a forma que o Ademir trabalha. Tranquilo? Vamos construir a transição ofensiva lá nos treinos, no dia a dia. Como é que nós podemos fazer? Então olha lá, tipo de transição, contra-ataque, e nós vamos falar da aceleração e centralização da bola. Então o time vermelho está atacando, o nosso time é o azul, está lá marcando num bloco baixo. Quando recupera a bola, né, os 2 extremos, 2 pontas já vão passar a linha da bola, já vão dar opções e amplitude. E aqui no caso, o jogador mais próximo, geralmente o Jô faz muito isso, faz muito bem no Corinthians, né? Vim pivotear essa bola, vim dar um jogo apoiado. E quando ele faz isso, ele traz um marcador e abre um espaço nas costas, né? Então ele pode ter essa opção. E reparem aqui que eu circulei a opção do corredor central. Então eu posso dar essa bola no corredor central e assim partir para uma transição. Olha que interessante, e dando sequência a essa mesma jogada, é interessante, ao mesmo tempo que eu crio a transição, eu ter o equilíbrio. Eu atacar marcando, tá? Porque acontece muito gol da transição da transição. Então, né,
né? Nós roubamos a bola, mas também quando eu perco a bola, eu não posso estar em desequilíbrio, ou seja, eu não posso sair que nem louco, né? Desequilibrado, bagunçado. Então eu saio em equilíbrio e por isso, numa transição mais rápida, mais vertical, né? Eu trabalho sempre, geralmente, gosto de trabalhar em 10 segundos no máximo, e lógico que passa um pouquinho, às vezes vai um pouco menos, mas a criação do quarto homem, então sempre fazer essa transição pelo menos com 4 atletas. Então no caso aí o número 11 vai ser o quarto homem, repara, a bola está no corredor central, ok? Está aqui a bola, opção para a esquerda, opção para a direita, e a chegada do quarto homem, fundamental. Tranquilo? Vou ativar o comentário aqui. Dúvidas? Se tiver dúvidas pode ir mandando, tá? E fiquem à vontade para enviar. Então só para definir a transição, no meu caso o Ademir gosta de trabalhar como? Transição ofensiva rápida, né? A forma de contra-ataque, até 10 segundos para finalizar, sempre criando 2 linhas de passe com a bola centralizada, a bola no corredor central. Eu tenho uma linha de passe para a direita, uma linha de passe para a esquerda, e a chegada do quarto homem é fundamental, porque é um jogador que geralmente chega desmarcado, né? Por isso que é importante aproveitar esse desequilíbrio da equipe adversária, e geralmente é um jogador que vai fazer um gol no rebote, um gol até numa situação mais construída, mas é um jogador que é interessante você trabalhar ele e sempre cobrar, vai até o final da jogada, acredita até o final da jogada, porque sempre sobra essa bola numa transição. Reparem que o goleiro adversário nas transições geralmente tem dificuldade em defender, segurar a bola, né? Ele geralmente espalma, enfim, por quê? Porque está em desequilíbrio, né? Ele teve que reagir, de repente ele estava fazendo uma cobertura quase no meio de campo e tem que voltar, então ele está em desequilíbrio, e aí é um bom momento para a gente aproveitar, beleza? E aí o Ademir e eu faço alguns treinos para gerar os comportamentos. Então quem tem acompanhado aí os meus trabalhos, eu sempre gosto de criar alguns treinos que geram comportamentos de acordo com o momento do jogo que eu quero trabalhar, tá? O Michel, que é um grande preparador de goleiro, fez um comentário bem importante aqui. Cada vez mais as batidas estão difíceis do goleiro segurar. Perfeito, boa Michel. Michel é um grande profissional do Rio Grande do Sul. Fernando faz um comentário aqui, o Atlético Mineiro fez essa transição muito bem ontem, principalmente no segundo tempo, uma velocidade extraordinária. Bem lembrado, Fernando, você tem toda a razão. Grande Jorginho, tudo bem, meu irmão? Grande Jorginho, grande profissional do Rio de Janeiro, tem um projeto fantástico. Ele pergunta, nessas transições, qual o papel do goleiro? Sai junto, Jorge. Nós falamos isso na transição, né? Na transição defensiva, quando a gente falou de compactação, e falando também na fase defensiva. Eu falei também na fase ofensiva, né, da compactação ofensiva, né? Então sai junto, inclusive o goleiro tem voz ativa nesse momento. Então lembra, né? Vou até mostrar, foi até bom você tocar nesse assunto. Deixa eu voltar naquele slide, Jorginho, em que a gente fala do equilíbrio, né, do atacar marcando, tá? Esse aqui. Tá aqui, ó. Então, olha só, momento anterior, estamos marcando, olha o goleiro aqui. Olha só a linha defensiva, só para a gente ter um comparativo de espaço, né? E quando recuperou a bola, saiu em transição. Olha só, o goleiro já saindo, ele estava lá quase na marca do pênalti, né? Ele já está aí já saindo da área, e aí dando comando, né? E aí é interessante o goleiro não só para falar, para sair, mas também para fazer o atacar marcando, né? Para a gente ter o equilíbrio, até porque eu sempre gosto de treinar, isso é uma coisa do Ademir, tá? Cada um tem a sua autonomia e liberdade, mas essa transição sempre os 4 até o final, então eu vou ter 7, né? 6, mas o goleiro para estar fazendo o equilíbrio, é lógico, pode chegar um quinto aqui, dependendo dos jogos, se o adversário faz uma transição muito rápida, né? Na Europa se vê muito isso. Hoje aconteceu bastante, né? Quem assistiu o jogo aí, Atlético Madrid e Red Bull, você pode chegar com 6, enfim, né? Foi até bom, até interessante, até o próprio Fernando citou o exemplo do Atlético Mineiro, que tem essa transição muito rápida, beleza? E aí, falando dos treinos, tá? Que a gente
Perfeito, o Michel comentou aí. Automaticamente, né, Michel? O goleiro sai e aí já, naturalmente, a linha já sai. Hoje os jogadores estão muito bem condicionados a isso, né? Sempre teve, na verdade, mas é lógico, como tudo na vida, tem evoluções. Tudo bem? Então vamos gerar comportamentos dentro dessa ideia, tá? Eu vou desativar o comentário um pouquinho para mostrar os slides para vocês. Então, treino gerando comportamentos aqui. Esse é um treininho que eu gosto de fazer muito. Então, por exemplo, você vai fazer um trabalho de finalização. Geralmente, o Michel está aí, pode até reforçar, né, Michel? Geralmente lá no final do treino, o treinador, eu, por exemplo, gosto muito de fazer um trabalho de finalização, né? Mas às vezes a gente faz no começo do trabalho, enfim, da sessão de treino, mas principalmente no final a gente faz esses complementos. Para eu fazer uma finalização por fazer uma finalização, se for um treino, por exemplo, de transição, enfim, ou eu quero melhorar isso na minha equipe, eu já faço essa finalização. Olha, aqui está o goleiro, né? Nós temos aqui 4 jogadores de azul contra o amarelo. Vai fazer a finalização, mas numa situação de transição, né? Você traz jogadores mais para o meio campo. Lógico, isso vai depender de quanto foi intenso o seu treino. Se você pode fazer esses sprints aqui, né, nessas distâncias, vai dar sprints de 20, 30, às vezes até de 40 metros, mas você vai criando situações. E aí dentro da ideia que eu falei, ó, o treinador está aqui, passe, acelera a bola no corredor central, opções para a direita e para a esquerda e a chegada do quarto homem. É lógico que eu posso fazer esse treino também de uma forma, não precisa necessariamente ser num complemento, posso fazer com todos e variar esse trabalho, né? Eu posso fazer sem a marcação no primeiro momento, posso fazer com 2 marcadores, você vai evoluindo o trabalho. Tudo bem? Vocês reparem aqui que tem uma ficha, né? Todo treino eu gosto de colocar a organização do trabalho. Então você vê, você tem a distância, que geralmente você utiliza, né? Você vai organizar o trabalho. Eu gosto de fazer muito isso quando eu monto uma sessão de treino. Qual o objetivo técnico-tático, né? Então, olha só, num trabalhinho de transição, pensando na parte tática, eu já vou treinar o domínio, já vou treinar uma aceleração do passe, né? Vou treinar um joguinho apoiado e a finalização. Resistência anaeróbica é um componente físico, né? Qual o volume e intensidade, né? Então, quanto tempo posso fazer esse trabalho? A frequência geralmente que vai alcançar, por isso que é importante ter alguém ali controlando isso, mas isso não é só detalhe, tá, gente? Você ir no seu projeto, onde você trabalha, muitas vezes é só você mesmo, não tem problema nenhum. Importante você não se preocupar muito com isso, não. Importante são os conceitos aqui sendo trabalhados, né? O número de jogadores e as variações, como eu mesmo já falei aqui, ó, nem tinha lido, você pode variar o seu trabalho. Então, o curso nós vamos lançar no mês que vem, em setembro, né, nós vamos entrar mais nesses detalhes aqui, tudo bem? Uma outra opção de treino de transição ofensiva, esse é um trabalhinho bem bacana, é um trabalhinho curto, os goleiros gostam muito também porque tem bastante finalização, mas aqui tem um campo todo desenhado, mas não é o campo todo, tá, gente? Tá vendo aqui, ó, 30 metros por 15, cara, é um campinho pequeno, praticamente 2 áreas, né, que você vai realizar esse trabalho 4 contra 2 e 2 goleiros, um goleiro em cada gol lá. A equipe que finaliza no gol, então o azul aqui no caso, está com a bola, 4 contra 2, finalizou, sai 2 do azul, já entra 2 do amarelo, então fica tendo transição o tempo todo e você já vai falando dos conceitos, né? Você já vai falando da ideia, como é que você quer que trabalhe, enfim. Mas isso é um trabalho muito utilizado principalmente quando você quer fazer um trabalho mais físico, né? Os preparadores físicos adoram esse trabalho também, porque ele é curtinho, tem bastante sprint, bastante intensidade, mas você já pode ir colocando seus conceitos de ideia de trabalho, modelo de jogo. Um terceiro exemplo de trabalho, o joguinho da transição. Esse joguinho eu gosto muito também. Já é um campo maior, né? Um campo aí praticamente uma quadra de futsal, 40 por 20, 50 por 30, enfim. Pode trabalhar dentro disso, também depende do seu objetivo físico no dia. Ele inicia, são 6 contra 6 mais os goleiros, tá certo? Inicia 2 contra 1. Finalizou o azul, já na sequência vai entrar 2 do amarelo, 3 contra 2. Quando o amarelo finaliza, entra 2 do azul, já fica 4 contra 3. Quando o azul finaliza, entra 2 do amarelo, já fica 5 contra 4. E assim vai até ficar 6 contra 6. Repara aí quantas situações de transição que acontece. O 2 contra 1,
no 3 contra 2, no 4 contra 3, no 5 contra 4. Né? Então é bem interessante, é um trabalho que eles gostam muito, tem bastante chute, bastante finalização, tem bastante trabalho técnico, bem físico também, porque é bem intenso, tá? Mas você que trabalha os conceitos, já coloca os conceitos e vai evoluindo o trabalho conforme a evolução deles. Tudo bem? Esse trabalho é bem bacana também. É um campo um pouquinho maior também, a gente pode fazer quase meio campo, né? 50 por 40 dá mais ou menos aí meio campo, quase um pouco menor, meio campo, vamos fazer meio campo, vai. E uma área, né? Uma linha da área, né? Vamos fechar essa linha da área aqui, tranquilo? Então esse trabalho ele é 5 contra 5 mais 2 goleiros, só que repara que tem um detalhe aí. O time azul é o time, por exemplo, que nesse exemplo, deixa eu ver como é que eu escrevi aqui. Isso, perfeito. A equipe azul é que trabalha a posse de bola. Então a equipe azul só posse de bola. Inclusive você pode usar os 2 goleiros. Então vai ficar um trabalho de 7 contra 5. Posse de bola. E você determina, 20 passes, 1 ponto. Né? Você pode trabalhar. Você quer melhorar a intensidade da marcação, você pode trabalhar 10 passes, enfim. Só que a equipe amarela, quando rouba a bola, ela pode fazer o gol em qualquer um dos gols. E aí o que vai acontecer? Transição ofensiva. Então roubou a bola, já pode. Então roubou a bola aqui, já pode vir fazer o gol nesse gol. Roubou a bola aqui, já vem fazer. Eles vão ter essa leitura do gol que vai estar melhor para fazer o gol. Então começa a entrar várias situações de 3 contra 2, 2 contra 1, 4 contra 3, né? Só que é um trabalho bem intenso também. Eu aconselho sempre ter 3 equipes aí para ir revezando, né? É uma equipe que faz a posse, depois ela passa a fazer a marcação, e entre uma terceira equipe você vai rodando, enfim. E uma última opção, já num campo maior, vocês reparem que eu dei uma sequência aí, né, pedagógica, vamos dizer assim, né, do micro para macro, um trabalho menor para até chegar a um trabalho maior. Você não vai fazer tudo isso em um dia, toda uma construção, né? Você vai em um mês, por exemplo, você vai praticamente ter esses 5 treinos, até porque você vai ter outros momentos do jogo para trabalhar. Mas reparem aqui, ó, aqui já no campo aberto, o campo todo, tá? A equipe azul marcando, a equipe amarela atacando, só que eu tenho 3 jogadores aqui em espera, tá bom? Então a equipe amarela atacando a equipe azul, limite essa linha vermelha, dá um pouco mais do meio de campo, né? A cabeça do círculo aqui praticamente. E é um trabalho, um jogo normal. A equipe amarela tem o objetivo de fazer o gol lá e a equipe azul roubar a bola. E a partir do momento que ela rouba a bola, ela vai atacar esses 3 jogadores que estão em espera lá. E aí você já aproveita para treinar a forma que você quer desenhar a sua equipe. Você treina aquela saída, né, cria o equilíbrio e põe os 4 para finalizar lá contra os 3 marcadores mais o goleiro. Beleza, gente? Então esses são 5 exemplos, 5 dicas que eu dou para vocês de treinos para gerar comportamentos de transição ofensiva. Tranquilo? Eu ativei aqui os comentários. Alguma dúvida? Porque nós já vamos passar para as bolas paradas, tá bom? Então, para resumir em relação à transição ofensiva, tá? Transição ofensiva você pode fazer de 2 formas. Contra-ataque, que roubou a bola e já vai em direção ao gol adversário, que é a forma que eu mais utilizo, porque eu entendo que o adversário está em desequilíbrio nesse momento, então eu tenho que aproveitar esse momento. Os conceitos que eu trabalho, sempre ter a bola no corredor, procurar a bola no corredor central para que você tenha mais espaços para criar situações, ter sempre opções, uma na direita e uma na esquerda, mais avançada, né, na frente da linha da bola, e a chegada do 4º homem para pegar de repente, né, muitas vezes a gente fala no dia a dia para pegar a rebarba, né, você vai pegar um rebote, enfim, que é muito importante, sai muito gol, inclusive aquele exemplo que eu citei da Croácia, acontece exatamente isso, tá? E aí dei alguns exemplos de treinos para vocês, para gerar esses comportamentos, sempre partindo de uma ideia micro, um trabalho menor, mais analítico, e ir evoluindo esse trabalho até chegar a um trabalho mais próximo da realidade do jogo, no espaço do campo, real, enfim. Tudo bem? Dúvidas sobre transição ofensiva? Vou passar para bolas paradas, tá? Então, seguindo aquela sequência lógica, fase ofensiva,
Depois nós falamos da transição defensiva, fase defensiva, hoje transição ofensiva, e o quinto momento que nós vamos trabalhar, que nós temos que treinar, é a bola parada. Tranquilo, pessoal? Lembrando, isso aqui não é uma verdade absoluta, é apenas a forma que o Ademir trabalha, que o Ademir acredita. Então a ideia aqui é fazer a gente pensar, né? Eu, por exemplo, o Ademir há um ano atrás fazia de um jeito, acreditava de um jeito. Hoje o Ademir já mudou muitas coisas, e daqui a um ano vai ser diferente de novo. O futebol é assim, né? O futebol é assim, tudo na vida, né? A área do conhecimento vai vindo novos conteúdos e você vai se readaptando e criando situações novas, e você vai sempre moldando o seu trabalho. Então é muito interessante isso. O objetivo aqui principal é criar em você dúvidas, pensamentos. Isso é muito importante porque a gente evolui e faz a gente pensar melhor, inclusive em relação ao nosso trabalho, lá no nosso dia a dia e dentro da nossa realidade. Cada um tem a sua realidade, então tudo que eu vou falando aqui, vocês vão transferindo para a sua realidade. Tranquilo, pessoal? Vamos falar de bolas paradas. Bola parada, eu não vou entrar em muitos detalhes, tá? Isso lá no curso nós vamos entrar em detalhes, até porque bola parada tem muitos detalhes, então eu não consigo aqui em 10, 15 minutos falar nos detalhes, mas, como eu falei, o objetivo é deixar aqui o pensamento, a reflexão é a melhor palavra, tudo bem? Então, algumas definições sobre bola parada. Eu vou virar a câmera para que, se você quiser tirar um print, fica à vontade, tudo bem? Então, deixa eu abrir aqui para ficar melhor. Vamos lá. Então, definindo a bola parada, eu vou desativar os comentários para que vocês possam tirar o print mais limpo e também enxergar melhor aí, tá bom? Então, definindo a bola parada. É o momento em que a bola entra em jogo. Pode-se entender a bola parada como um momento único, pois possibilita a limitação do espaço ao adversário. Olha que interessante isso. Quando a gente fala de bola parada, a gente só fala geralmente do quê? Das faltas, principalmente as faltas mais abertas, mais longas, né? Os escanteios. Mas para mim, o Ademir, eu entendo que as bolas paradas são todos os momentos em que a bola sai do jogo. Então, para mim, quando ela vai entrar em jogo, né, é bola parada. Então, por exemplo, tiro de meta, a saída de jogo lá no início do primeiro tempo, início do segundo tempo, ou após o gol. O pênalti, para mim, é bola parada, né? Então, o lateral, a cobrança de lateral. Por quê? A bola saiu. Por que eu faço assim? Isso fez eu perceber no dia a dia que ficava mais fácil a compreensão deles, até porque muda. O jogador, quando a bola está em jogo, o jogo está rolando, fase ofensiva, por exemplo, o comportamento dele é um. Quando a bola sai de jogo, sai em campo, o pensamento dele é outro, o comportamento é outro. E muitas vezes, nesse momento, se você não estiver atento, se não estiver concentrado, ligado, você vai tomar. Então é importante eles terem essa reflexão. Por exemplo, o pênalti. Por que o jogador ele se posiciona já muitas vezes já achando que vai, o jogador adversário, achando já que vai tomar o gol? Por que ele já não se concentra para pegar, por exemplo, um rebote? Tá certo? Lateral, muitas vezes a bola saiu, o cara olha lá pro céu, olha para a torcida, cara, é um momento de muita concentração. Então isso fez eu repensar alguns conceitos, então eu considero todos esses momentos a bola parada, tá? Nós vamos falar um pouquinho de cada um, mas de forma direta, muito simples, tá bom? Então, como eu falei, os momentos são a saída do jogo, né? Como eu falei, é o início do jogo, o início do segundo tempo e logo após os gols, que tem a saída de jogo. Tiro de meta, arremesso de lateral, a falta direta ou indireta, escanteio e pênalti. Então nós vamos tratar, como eu já falei, de forma bem simples e objetiva cada um desses momentos, tá bom? Muito importante mencionar que, em média, 30% dos gols são originados de bolas paradas. Beleza?
vou apresentar agora 4 dados, olha que interessante, para vocês verem a importância de bolas paradas nas competições. A Champions League da temporada 2017-2018, na qual o Real Madrid foi campeão, o Real Madrid teve uma média de 3 gols em bolas paradas a cada 2 jogos. Vocês têm noção disso? Então, a cada 2 jogos tinha 3 gols de bola parada. Então, olha aqui, ó. E aí, nós vamos falar... Ah, tá. Tem um detalhe aqui. Então, isso que eu falei para vocês. O Real Madrid, campeão da temporada 2017-2018, teve uma média de mais de 3 gols a cada 2 jogos provenientes de bola parada. Mas aqui, esse gráfico, são os campeões da Champions League desde da temporada 2007-2008 até 2017-2018, ou seja, 10 temporadas, na qual os campeões de cada temporada, em preto representa o número de gols que eles fizeram total, né, em média de gols, né, por jogo, e em vermelho, média de gols em bola parada. Então vocês reparam que tem quase 50% de média dos gols, né, pelo gráfico fica fácil visualizar, provenientes de bola parada. Na Copa do Mundo, desde 2002 até 2018, né, então, ou seja, dados aí das últimas 5 edições, a gente vai falar aqui só de playoffs, ou seja, só os mata-matas a partir das oitavas de final, né? Olha quantos gols saíram em cada playoff. Então, em 2002, só para vocês terem isso como exemplo, que o Brasil foi campeão, nos playoffs tiveram 31 gols. Desses 31 gols, nos playoffs da Copa de 2002, 7 gols foram provenientes de bola paradas. Ou seja, 23% dos gols dos playoffs vieram de bola parada. E olha que interessante, e sendo que os 7, ou seja, 100% dos gols das bolas paradas nos playoffs, foram lances decisivos, aqueles que decidiram jogos. Interessante, né, pessoal? Beleza? Pode tirar um print aí. Esses dados eles já estão no e-book que nós vamos lançar em breve para vocês. O e-book já está prontinho, saindo do forno, só faltam detalhes, ele já está escrito, tem 240 páginas, pessoal. Vai ser um presentão para vocês. Copa do Mundo de 2014, a Copa que foi no Brasil, né? 34% praticamente dos gols foram originados através de bolas paradas no que diz respeito aos gols dos semifinalistas, ou seja, as 4 melhores seleções, Alemanha, Argentina, Holanda e Brasil, daquela Copa, 34% dos gols deles foram originados de bolas paradas durante a Copa do Mundo. Mais um dado interessante em relação à última Copa, das 32 seleções, apenas 3 não fez gol de bola parada, Argentina, Senegal e Peru. E um dado bem interessante aqui é a Inglaterra, dos 12 gols que ela fez na Copa, 9 foram de bola parada. Vocês têm noção disso? De 12 gols, 9 vieram de bolas paradas, inclusive, né, jogadas bem combinadas, bem trabalhadas, bem interessantes. E a França, que foi a campeã, ela fez 5 gols originados de bolas paradas, dos seus 14 gols totais, lembrando que alguns decisivos, né, no mata-mata, enfim. Tá bom? Então olha aqui a França, a Inglaterra, né? Só para vocês terem uma noção, primeiro do gráfico aí. Beleza, pessoal? E aí ficam algumas questões para reflexão. Eu gostaria muito que vocês tirassem um print ou anotassem aí sobre isso que eu vou falar agora, para a gente refletir, né? Isso faz a gente crescer. Vale a pena treinar momentos como a saída de jogo, o lateral? Vale a pena treinar o pênalti? Vale a pena bater o escanteio curto ou bater direto para a área? Colocar 1 ou 2 atletas na bola para executar a cobrança de falta, por exemplo. E treinar a fase defensiva em todos esses momentos, vale a pena? Né? Então, por exemplo, a gente está falando aqui de fase ofensiva, de batida, do escanteio e tal, mas e a defesa da bola parada? Vale a pena treinar? Para mim é óbvio que sim. E como nós vamos marcar em zona, individual ou misto, né? Então são questões para refletirmos, cada um tem sua forma de trabalhar, mas
são questões para refletirmos, tá? Pelo menos para refletirmos. Ademir, como você trabalha? Sou a favor de treinar tudo o que acontece no jogo. Então, se no jogo existe o pênalti, vamos treinar. Se é uma competição como a Copa do Mundo, por exemplo, que você tem numa fase final a grande chance de ir para os pênaltis, vamos treinar. Se eu posso fazer um gol na saída de jogo, no primeiro momento, e desestabilizar o adversário, vale a pena treinar uma saída, uma jogada combinada? Sim. Isso é o que o Ademir acha. Vale a pena treinar uma jogada de lateral? E a marcação da lateral? Né? Eu, por exemplo, considero interessante, sim, colocar 2 na bola, numa batida de escanteio, numa batida de falta mais lateral, por exemplo, porque causa dúvidas no adversário. Né? E dentro disso você pode criar algumas jogadas combinadas, né? E isso faz toda a diferença. Tudo bem? Tem alguns dados, eles já estão ficando ultrapassados, mas um livro muito comentado chama Os Números do Jogo, e ele fala, ele consegue comprovar através de números que não vale a pena você bater, por exemplo, um escanteio direto na área, porque a maioria não sai gol. Mas vale a pena sim você fazer uma jogada combinada, fazer um passe para trás, por exemplo, e criar uma situação de gol. Ontem o Fluminense, inclusive, contra o Palmeiras, fez um gol, né? A gente pode questionar que a bola foi desviada, enfim, mas era uma falta que todos esperavam bater na área e foi criada uma situação, uma jogada combinada, e isso quebra a marcação, tá, pessoal? Por exemplo, que interessante, o lateral esquerdo, Vina, do Palmeiras, o uruguaio, se não me engano é Vina, né, que chama, eles já estavam num posicionamento aguardando a bola direta. E a bola e o gol entra bem em cima dele numa região que ele não está acostumado a marcar. Então tudo isso é interessante, então tudo vale a pena, beleza? Em relação ao momento defensivo, até o Fernando cita aqui, que ele prefere a marcação mista. Eu também, eu prefiro a marcação mista, falando da fase defensiva na bola parada, eu também prefiro a marcação mista, né? Na qual você vai marcar alguns espaços, mas também bloquear jogadores principais do adversário, tudo bem? O pessoal do Como Joga, é o grande Felipe Miller, ele fala que a maioria não sai gol nos cruzamentos, mas sai muito justamente na transição do adversário, pelo argumento do livro. Perfeito, concordo plenamente. Vale lembrar que o livro, se não me engano, foi escrito em 2013, né? 2014, e de 5, 6 anos para cá o futebol e já evoluiu muito, e a gente precisava ter esses dados mais recentes para a gente ter mais convicção, tá bom? Mas bem levantado essa questão, né? Então vou mostrar aqui para vocês algumas situações bem simples, tá? Saída de jogo, né? Uma criação, uma situação de você treinar uma saída de jogo. Não vou entrar em detalhes, porque o nosso tempo já está estourando, né? Tiro de meta, nós falamos aqui na fase ofensiva, né? Uma saída desde a construção da fase ofensiva, já lá no tiro de meta, a gente pode criar várias situações, né? Treinado, enfim, se você pega um adversário que marca num bloco alto e marca bem, é muito importante as movimentações dos seus jogadores, e hoje os goleiros que têm muita qualidade com a bola no pé, você cria mais situações ainda. E tem mais facilidade para essa saída. Alguma situação de exemplo de arremesso lateral, uma movimentaçãozinha simples, né? Uma troca simples. Deixa eu desativar os comentários aqui, fica mais fácil para vocês, tá? Uma outra situação simples, né? Aconteceu muito no time do Palmeiras de 2016, né? Com o Cuca. Hoje muitas equipes fazem, né? Na Champions League você vê também essa bola direto na área. Então por isso que eu falo, vale a pena treinar? Sem dúvida. É um lance muito importante, é um momento que você tem um espaço livre para poder atacar o adversário, que hoje é cada vez tão raro, né? Cada vez tão raro você ter tantos espaços próximos do gol adversário, porque eu não vou treinar e aproveitar esses momentos? Tudo bem? A falta, como eu citei, né? Geralmente a falta vão 5 na área, enfim, você pode variar isso, né? São sugestões, 2 na bola, né? Geralmente um canhoto e um destro, né? E é interessante ter o equilíbrio, tá?
Por exemplo, vamos falar do momento defensivo aqui, uma informação importante. Alguns treinadores gostam de trabalhar de forma individualizada. Já na falta eu gosto de trabalhar da marcação zonal, ou seja, em que a linha, né, a linha vermelha aqui, né, nosso time vermelho, ela vai entrar preenchendo os espaços, geralmente onde essa bola vai. Quando entrar, olha que interessante, vou dar algumas dicas, alguns detalhes. Quando entrar, quando o adversário crava o pé de apoio, é um bom sinal para que dê um bom tempo para você fazer a entrada. Quem determina a entrada? O primeiro da linha, no caso aqui o número 9. A partir do momento que o número 10, por exemplo, vai bater, cravou o pé aqui na linha, eu vou entrar. Eu entrei, a referência passa a ser sempre o jogador da frente. Então o 2 vai entrar, vai estar de olho com o 9, o 3 com o 2, 4 para o 3 e assim por diante. E aí você vai ter uma linha compacta entrando junto com a bola, né? É apenas sugestão. Mas aí você fala, Ademir, mas se o adversário tem 2 na bola, ele ameaça bater. Exatamente, por isso que a gente tem que criar situações ofensivas para quebrar o adversário. E quanto mais você conhecer do seu adversário, mais você vai saber esses tipos de situações. Então por isso que é importante estar sempre ligado, né, no que o adversário faz. O escanteio também 2 na bola, e aí o que a gente falou, né, olha o time vermelho aqui, ó, né, nós temos a marcação mista. Aí já no escanteio a marcação mista, né? Essa é a mais utilizada. Então você tem aqui 5 jogadores em zona, em zona isso, 1 na trave e 4 em linha, né? Numa região onde geralmente a bola entra mais, e 2 jogadores fazendo bloqueio individual em 2 prováveis bons cabeceadores. Aqui sempre ter a igualdade numérica pelo menos, e pelo menos um rebote é interessante. Por isso que é bom você criar jogadas combinadas aqui para quebrar, começar a tirar o jogador aqui de dentro, e aí você começa a achar mais espaço para atacar, né? No caso aqui seria o time azul, tudo bem? Uma questão interessante na Copa do Mundo, né? Estavam tendo 5 individualizações, 4, 5 jogadores marcando individual e 3, 4 jogadores marcando em zona. Foi o mais utilizado na última Copa do Mundo, e muitas equipes também têm feito dessa forma. Tudo bem? Um detalhe sobre o pênalti, né? São alguns detalhes, né? Então nesse momento é importante considerar, fica à vontade para printar, para tirar print aí, tá, pessoal? Por isso que eu gosto de tirar o comentário e gosto de mostrar o slide. Neste momento é importante considerar a distância que será tomada em relação à bola, tempo de batida após o apito do árbitro, o nível da força na batida, o local do gol que será realizada a cobrança, né? Nós vamos falar aqui nessa figura. Então é importante considerar também o rebote, como eu falei, né? Tanto para a equipe que vai bater o pênalti, para a equipe que está defendendo. A equipe em fase defensiva deve considerar o rebote e a sequência do lance, foi o que eu falei aquela hora, né? Muitas vezes a gente desconcentra e esquece desse grande detalhe. Aspectos mentais estão muito associados nesse momento do jogo, né? Tem muitos trabalhos da psicologia que pode ser utilizado nos seus treinamentos. Então eu aconselho o seguinte: treina, coloque seus jogadores lá para bater pênalti, cada dia bate 5, né? Vai brincando, eles gostam de fazer algumas brincadeiras, algumas apostas, é interessante. As apostas é até interessante porque você coloca um desafio, né? Já tem um trabalho mental, enfim. Aqui, pessoal, é uma pesquisa, tá? De 252 cobranças de pênaltis, 199 foram gols, né? Então aqui, ó, os pontinhos azuis é onde foram essas batidas que foram gols. Então repara aí, né? Poucas batidas, né, no ângulo, né? O que vai praticamente indefensável. Mas olha que dado interessante, das 36 defesas do goleiro, olha onde está a maioria aqui, ó, no raio de ação do goleiro. Então, olha só, representado por esse arco aqui. Então, fica a dica, né? Treinar o jogador para bater nesses espaços do gol é bem interessante, né? Bem interessante. Isso não é nenhuma surpresa, né? Todo mundo já sabe disso, se fala muito nisso, inclusive jornalistas, né? De tirar do goleiro, enfim. Mas
A estatística aí está comprovando, é importante. E lembrando, você saber do goleiro é fundamental. E o inverso também, claro, o seu goleiro para você treinar, saber o máximo possível do batedor é sempre fundamental. Hoje a análise de desempenho ajuda muito nisso. E para finalizar, pessoal, vou dar 3 dicas de treino que eu gosto de fazer. Eu gosto de fazer alguns treinos comportamentais também na bola parada. Não gosto de trabalhar a bola parada apenas em um dia da semana, eu gosto de trabalhar ao longo da semana. Então, numa semana cheia, muitas vezes vou trabalhar a bola parada pelo menos em 3 momentos, tá bom? Então, eu aproveito o treino lá e um treino, por exemplo, de fase ofensiva, eu já aproveito para treinar uma situação, né, de um escanteio, de um lateral, enfim, você vai variando e vai evoluindo. E aí é lógico, um dia antes do jogo, você reafirma isso, até porque não pode ter um treino tão pesado, né, pensando na questão física e psicológica. Então sim, você pode detalhar um pouco mais, enfim, fazer um treino mais voltado, mais analítico, né, para a bola parada. Mas eu gosto da evolução, do trabalho micro para macro, na qual a gente vai crescendo, né, vai desenvolvendo aos poucos os conteúdos, né. Primeiro faz sem oposição, depois vai colocando oposição e assim por diante. O jogo da finalização, como é que é? Então, meio campo, tá certo? Meio campo, o espaço está aqui claro, meio campo, tá bom? Joguinho de 10 contra 10 com 2 goleiros. E aí, a cada bola para fora do joguinho, jogo normal. Você já aproveita para treinar a fase ofensiva, fase defensiva, transição, enfim, né? Se trabalha muito a fase defensiva, principalmente pelo espaço do campo. A cada bola para fora, você tem uma falta lateral para a equipe. Então, por exemplo, é um lateral, é um escanteio. Então, o objetivo desse trabalho é o quê? É a falta. Então, eu vou, quando a bola que sai, ao invés de eu bater um lateral, eu bato uma falta. O objetivo é escanteio, como está ilustrado aqui, vamos só fazer escanteio. Toda bola que sai é um escanteio. Fez uma falta, é um escanteio. E aí você vai colocando várias situações. Como é um espaço curto, né, eles vêm, eles voltam, você já aproveita para posicionar. Então é um trabalho bem interessante, até no que diz na questão do aspecto físico. Tudo bem? Você vai colocando várias situações. O joguinho da transição é um jogo que você utiliza aqui 2 gols lá um pouquinho para frente no meio de campo e você vai bater um escanteio, né? No caso aqui são 3 goleiros, né? Você põe 2 gols abertos e um gol no meio aqui sem goleiro, o gol do meio representado aqui por 2 cones, tá? Então a equipe, e aí você já treina o quê? A transição da sua bola parada. Então, por exemplo, a equipe azul vai bater o escanteio, ela já vai treinar uma transição defensiva e o vermelho já vai trabalhar a transição ofensiva, tá? Então ela pode fazer o gol nesses 2 gols com goleiros, né? E aí eu deixo esse gol de propósito sem goleiro, porque eu quero, lembra que eu falei para vocês que eu quero que a minha equipe faça a transição no início da aula, quando a gente for de transição ofensiva, pelo corredor central? É lógico que aqui, como está sem goleiro, a tendência deles é sempre passar sem goleiro. Nesse caso eu quero que ele passe com a posse de bola aqui. Tudo bem? É bem interessante esse treino, porque aí eu já treino também. Pode ser escanteio, pode ser falta, pode ser lateral, você vai criando. E uma última opção, um joguinho do pênalti. É um jogo bem legal, bem interessante, que eles gostam, né? Joga 10 contra 10 mais 2 goleiros, ele é mais ou menos 70 por 50 o espaço do campo, tá? Então a cada finalização a equipe conquista o direito em bater o pênalti, né? Então a equipe finalizou, ele tem direito a um pênalti. Tudo bem? Vocês reparem que tem algumas bolas espalhadas em volta do campo, ó. Por que isso? Porque eu também já aproveito e treino lateral. Então toda bola que sai, ele já pega a bola e já bate no lateral. Então é natural o jogador o quê? Quando a bola saiu, o jogador que está mais próximo já vai pegar essa bola para bater no lateral, e é natural um atacante, por exemplo, já dar uma profundidade, já se movimentar, e a outra equipe já reage rápido, senão vai tomar. E isso acontece no jogo lá. E muitas vezes você treina a situação, por exemplo, que está perdendo, né? Você acelera, você quer a bola rápido e faz uma batida rápida, enfim. Tá? Então eu treino aqui pênalti, treino os laterais, e aí nós vamos criando, tá, pessoal? Vou ativar os comentários. Faltam 5 minutos para acabar a aula. Se ficou alguma dúvida, fica à vontade para me perguntar, tá? Nós falamos então da transição ofensiva, dos conceitos da transição ofensiva.
Tá? O que eu mais utilizo é o contra-ataque, é roubou a bola e parte em cima do adversário, sempre com equilíbrio, mas pelo menos 4 jogadores pisando lá na área adversária. Essa chegada do 4º jogador é fundamental. Buscar o corredor central para criar as ações de finalização na transição. Ter sempre 2 linhas de passe para frente da linha da bola. Isso é primordial. E principalmente o 4º jogador acreditar até o fim da transição, porque a equipe em desequilíbrio sempre geralmente vai sobrar uma bola para você finalizar, seja no rebote do goleiro ou uma bola pifada ali que acaba sobrando, tá? Nas bolas paradas, eu considero as bolas paradas todas as ações que a bola sai do jogo. Então, desde um lateral, no escanteio, falta, óbvio, tiro de meta também, a saída de jogo lá do meio de campo e o pênalti. Então a bola saiu de jogo, parou, é um outro momento, é um momento de concentração, é um momento que você consegue reagir com mais facilidade, por exemplo, mas desde que tenha concentração. Então, por que eu gosto de abordar todas essas ações como bola parada? Porque isso causa a seguinte reflexão: pô, eu preciso treinar isso. E muitas vezes a gente não treina. E são momentos fundamentais hoje em dia, né? Você vê muito gol saindo de uma bola parada, de uma saída de jogo, né? Do próprio pênalti. Muitas vezes um rebote de pênalti que não é treinado. Então, vai treinando. Tá? E o conselho que eu dou, na verdade, não é uma verdade isso, né? Isso vai de cada um, mas é como eu trabalho, é ir trabalhando as bolas paradas ao longo da semana. Encaixa um pouquinho cada dia. Um dia eu põe um pênalti, um dia põe uma falta, um dia põe um escanteio, um dia põe um lateral, um dia, como esse joguinho do pênalti, o último exemplo que eu dei, você trabalha 2 situações, o pênalti e o lateral. Então você vai evoluindo de acordo com o seu trabalho. Beleza, pessoal? É isso que eu tinha para passar para vocês hoje. Hoje era isso. Nós finalizamos a criação do modelo de jogo. Nós falamos de como o Ademir cria a fase ofensiva. Eu uso o método em losangos, que é um tema que eu só fiz uma live só falando do que era esse método, tá certo? Então aí nós falamos depois mais especificamente da fase ofensiva, né, da sua construção, da sua preparação, da sua finalização, a transição defensiva. Nós usamos alguns conceitos, principalmente de bola coberta e descoberta, tá ok? Falamos da fase defensiva, falamos de 8 conceitos da fase defensiva, que foi a aula da semana passada. Hoje nós falamos da transição ofensiva e das bolas paradas, tá bom? Semana que vem nós não vamos fazer live, porque na semana que vem nós vamos se dedicar à construção a finalização do curso que vai ser lançado para vocês, e junto com o e-book, também o e-book está praticamente pronto, como eu já falei, vai ter 240 páginas, vai ser um presente que acabando minha bateria. E aí, pessoal, na semana que vem eu não vou fazer a live, mas na outra semana, a gente volta com as lives, tá? Provavelmente, de repente, um novo horário, um novo dia, nós vamos ver isso, mas a gente vai avisar vocês com novas ideias. E aí nós provavelmente já vamos falar algumas situações do curso que vai ser lançado para vocês no mês que vem. Então nós já vamos dar algumas dicas, nós vamos dar uns petiscos assim para vocês em relação ao curso, né? De como vai ser o curso, quais os conteúdos. Eu já vou abrindo o jogo com vocês. E quem é comprometido como vocês que estão sendo agora, quem é comprometido vai ter vantagem e já vai tendo o curso de graça aí, de alguma forma, tá bom? Tem alguns comentários, deixa eu ver se tem alguma pergunta. Jal? É isso, Jal? Jal 97, excelente. Trabalho no Sub-13 e nessa categoria é fundamental abordar esse tema com os garotos e utilizar nos treinos, pois é algo que eles irão utilizar muito no Sub-15 e faz a diferença no Sub-13. Perfeito. Num processo de formação de atleta, né, o quanto antes, com certeza melhor. Eles vão cada vez mais chegando mais evoluídos, vamos dizer assim, no profissional. Então é fundamental, muito importante essa questão, tá? O Jorge falou, no tiro de meta você faz a opção de uma bola longa ou curta. Perfeito, Jorge. Eu até falei isso na fase ofensiva, quando nós falamos da fase ofensiva, especificamente, eu prefiro a saída da criação do espaço de acordo com o que o adversário me dá.
Então, por exemplo, se o adversário me dá essa possibilidade de eu sair jogando, eu vou sair jogando. Se ele não me dá esse espaço, ele não me dá essa possibilidade, eu vou procurar de repente um espaço em amplitude, né, um espaço mais lateral, ou vou procurar um espaço nas costas dele, na profundidade. Então, eu treino sim, pelo menos 3 situações, que são as opções curtas, as opções médias e as opções longas, tá bom? Boa pergunta. Valeu, Fernandão, obrigado, meu irmão, Marcão, Petri, pessoal que está sempre presente aí, Felipe Soccer Treine, valeu, Jorginho, show, tamo junto, valeu, Graziele, valeu, Jal, tem o pessoal fera que entrou aí, o Denis, grande amigo, lá do Piauí, um abração, valeu, Leandro, valeu, Miller, obrigado aí pela participação. Pessoal, obrigado. Se eu deixei o grande Michel, obrigado, ajudou muito aí, preparador de goleiros. Pessoal, se eu não falei o nome de alguém, me desculpa, porque passou aqui e vai acabar agora o horário. Eu agradeço de coração, né? Siga nós da Academia Brasil Futebol, siga nosso Instagram, é um favor que eu peço. Indica para amigos, indica para profissionais, porque é um projeto bem interessante com o objetivo de contribuir e nós estamos fazendo a nossa parte. Beleza?